Boa tarde, meus amigos. Para mim é um grande prazer estar de volta para apresentar o nosso momento de fé. Os amigos que estão me acompanhando durante esta semana estão observando que eu estou apresentando o seguinte tema: a Bíblia como livro. Nós estamos considerando a Bíblia como a palavra de Deus, não propriamente pelo seu conteúdo, mas como ela surgiu, como surgiu a Bíblia, como apareceu a Bíblia. Então, a primeira coisa que precisa se dizer é o seguinte: Deus é o autor da Bíblia, entretanto, ele usou 40 escritores. Outra coisa, a inspiração que moveu esses escritores é chamada de inspiração canônica. Quer dizer, é uma inspiração especial, não é uma inspiração humana, por exemplo, não é nem mesmo uma inspiração espiritual comum, mas é uma inspiração espiritual especial. Foi própria para a Bíblia, para a palavra de Deus. Tanto é assim que não se pode acrescentar nada à palavra de Deus e nem tirar. O cânon teve um começo e um fim. Então, por exemplo, o cânon do Antigo Testamento, ele foi fixado na grande sinagoga presidida pelo sacerdote Esdras em 424 a.C. Eu anotei uns dados aqui que eu quero passar para os meus queridos amigos. Então, essa informação nós temos no próprio livro de Esdras, capítulo 7, versículos de 6 em diante. De 6 até 25, você encontra essa informação. Então, assim, por exemplo, o cânon do Novo Testamento demorou algum tempo para ser fixado, porque a igreja tinha muito escrúpulo, muito cuidado. No tempo da igreja primitiva, havia evangelhos falsos, havia epístolas de Paulo falsas, havia apocalipses falsos, havia uma porção de literatura espúria no meio do cristianismo. Então demorou um pouquinho, quase 400 anos. Foi só no ano 367 depois de Cristo que então Atanásio, que era o patriarca de Alexandria, ele então mandou publicar uma lista dos 27 livros canônicos do Novo Testamento. E essa lista foi aprovada, foi aceita no Concílio de Hipona, na África, em 393. E em 397, no Terceiro Concílio de Cartago, finalmente foi fixado o cânon do Novo Testamento. Então, os meus amigos e meus irmãos estão notando que a Bíblia, portanto, foi da autoria divina, porém, homens escreveram a Bíblia movidos pelo Espírito Santo, conforme eu citei aqui anteontem, considerando este assunto. Muito bem. Agora, uma pergunta que a gente sempre faz. As nossas Bíblias atuais conferem com os originais? Porque, veja só, depois que houve a formação do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como os livros foram escritos soltos, né? Cada um pelo seu escritor, né? Então, eles só mais tarde foram reunidos como hoje nós vemos. Então, a reunião dos livros sagrados é chamada os códices. Então, nós temos 3 principais códices, né? O Códice do Vaticano, é chamado assim Códice Vaticano, porque ele está na Biblioteca do Vaticano. Foi escrito em 325 da era cristã. Por exemplo, tem o Códice Sinaítico, que está em Israel, no mosteiro de Santa Catarina, ali no Monte Sinai. Quem visita Israel
passa nesse mosteiro. Então está lá o Códice Sinaítico, quer dizer, a Bíblia toda, né, escrita em hebraico e em grego, né? Então, o Códice Vaticano, depois o Sinaítico, que está no Museu Britânico agora, né? E, finalmente, o Códice Alexandrino, que também está no Museu Britânico e é chamado de Alexandrino porque foi escrito em Alexandria, no Egito, em 450 depois de Cristo, né? Pois é, então esses são os códices, são documentos antigos com mais de 1.500 anos de existência que provam que as nossas Bíblias de hoje são as mesmas dos cristãos antigos. Então, se as nossas Bíblias conferem com os originais, conferem. Inclusive, a arqueologia, volta e meia, descobre um pergaminho solto, aqui, ali, acolá, vão lá conferir e dá certinho com o que se tem da palavra de Deus. Então, portanto, conferem sim as nossas Bíblias com os originais. Então, portanto, meus queridos amigos, para mim isso basta. Então, Deus é o autor da Bíblia, os escritores escreveram os livros, mais tarde Deus usou duas ocasiões para formar o cânon, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e depois os vários pergaminhos, ou o material todo, foi reunido, né, nesses códices, que são os documentos antigos que nós temos, que comprovam que as nossas Bíblias atuais conferem com os textos originais, os escritos originais. Pronto. Então é isto aí, meus queridos amigos. E agora, a nós nos resta duas coisas. Primeiro, a gente crê em Deus. Nós cremos na palavra de Deus, né? Segundo, nós temos confiança nos peritos. Existem padres da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, há pastores, há rabinos que são eruditos nas línguas originais da Bíblia, e também que são arqueólogos, e esses profissionais todos, eles reúnem a documentação que é encontrada pela arqueologia e vão conferindo, e graças a Deus, a cada dia, a cada avanço da ciência, confirma tudo que nós temos e, portanto, a nossa confiança, né, não sofre nenhuma solução de continuidade. Então, nós agradecemos a Deus por essa providência, para que eu possa ter aqui na minha mão uma Bíblia escrita em português, mas que confere exatamente com os textos que se tem das escrituras antigas, para a glória de Deus. Amanhã eu vou falar sobre a Bíblia na língua portuguesa. Hoje eu vou terminar e eu gostaria de fazer uma oração justamente com os meus queridos amigos, os meus queridos irmãos, e vamos agradecer a Deus pela preciosidade, pela providência de Deus, porque a Bíblia a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, os textos bíblicos são os mais antigos do mundo, e nós temos esse texto na nossa língua, ao nosso alcance. Não tem milagre maior do que esse que a gente possa referir. Então, louvado seja Deus por isso. Eu quero orar com os meus irmãos, com os meus amigos, agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Vamos então, se possível, curvar as nossas cabeças, vamos fixar a nossa mente em Deus e vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E eu quero Te agradecer, meu Deus, pela Tua palavra que está na nossa mão. Eu quero Te agradecer por estes homens, estes profissionais na área da linguística, na área da arqueologia, nas pesquisas, enfim, esses profissionais que trabalham para nós e que confirmam que a palavra de Deus que temos em nossa mão, ó Pai, confere
com os textos originais. Eu quero te agradecer pelas sociedades bíblicas. Aqui no Brasil, nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil. Existem também as Sociedades Bíblicas Unidas, estão centralizadas na Inglaterra. E existem as sociedades bíblicas em todos os países do mundo. Eu quero, Pai, te louvar por estas instituições que zelam pela Tua palavra, zelam pela Bíblia como livro, independentemente de qualquer interpretação, independentemente das igrejas, o texto no sentido científico da palavra. Ó Deus, eu quero te louvar por isso, meu Deus. Eu quero te bendizer por isso, meu Deus. Ó Pai, que possa a Tua palavra ser difundida em mais e mais e mais idiomas, porque é o livro, é o best-seller no mundo inteiro, é o livro mais divulgado no mundo inteiro, é a Bíblia Sagrada, é o livro mais lido no mundo inteiro. Bendito seja o Teu nome, bendito seja Deus que não nos rejeita a oração, bendito seja Deus que Ele confirma a Sua palavra para a cumprir na nossa vida e no nosso coração. Pai, eu oro com fé, agradeço por tudo, meu Deus, juntamente com os meus irmãos e com os meus amigos. Oramos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, que prazer estarmos juntos para falar das coisas de Deus. Eu quero prometer amanhã, sábado, estar de volta neste mesmo horário, e até lá eu quero desejar para você uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana, né? Que sábado e domingo para nós, neste fim de semana, seja algo assim bastante relevante nas nossas vidas. Então, meus amigos, até amanhã. Mais uma vez, uma boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.